Olá, galera do canal Tempo na Web, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web, o canal que traz informações do tempo aqui no YouTube. Aqui quem fala com vocês é o Dejanir de Oliveira, estou chegando para mais um vídeo da previsão do tempo atualizada para esta quarta-feira, dia 17 de abril de 2024. Começando aqui às 0 horas, onde há condições para chuvas fracas sobre o nordeste do Rio Grande do Sul, condições para chuvas moderadas a fortes alguns temporais sobre o sudeste catarinense e norte catarinense, e pontos aí de chuva fraca sobre o leste catarinense. Algumas áreas de chuvas moderadas e fortes temporais sobre o centro-noroeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul. Áreas de chuva fraca sobre o oeste do estado de São Paulo, centro-leste sul de São Paulo. E algumas áreas de chuva fraca aí no nordeste do Mato Grosso do Sul, leste e noroeste do estado. Pontos aqui de chuvas fracas a moderadas aqui no sul do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso. E chuva forte com chance temporal isolada no norte do estado. Algumas áreas de chuva fraca na área central da Bahia, chuva fraca no nordeste do Goiás, condições para chuvas moderadas a fortes alguns temporais sobre o litoral leste da Bahia. Pontos aqui de chuvas fracas na área central do Rio Grande do Norte e no oeste do estado. Chuvas fracas a moderadas sobre o litoral norte do estado da Paraíba, na área central do Ceará, norte do Piauí. Há condições aqui para chuvas moderadas a fortes alguns temporais sobre o oeste do Pará, noroeste do Pará. Chuva forte e temporal sobre o norte de Roraima, chuvas fracas sobre o sul de Roraima. Pontos aí de chuvas moderadas a fortes sobre o sul do Amazonas, alguns temporais sobre o oeste do Amazonas. Chuvas fracas a moderadas no norte de Rondônia. Avançando aqui às 3 horas, condições para algumas áreas de chuva fraca sobre o oeste do Acre, e pontos aí de chuva fraca moderada sobre o sul do Amazonas, e alguns temporais sobre o sudoeste do Amazonas, centro-oeste e noroeste do Amazonas. Também no leste do Amazonas, da divisa ali com o Pará. Há condições para temporais de chuva forte em áreas do centro-oeste e noroeste do estado de Roraima e leste de Roraima. E alguns temporais aqui no centro-oeste do Pará, sudoeste do Pará, noroeste do Pará e partes do leste do Pará. Alguns temporais sobre o norte do Amapá também. Ponto aí de chuva moderada forte sobre o litoral nordeste do Maranhão. Há condições para algumas áreas de chuvas fortes e temporais sobre o litoral nordeste do Ceará, litoral norte do Rio Grande do Norte e litoral leste do Rio Grande do Norte. Condições para chuvas fracas a moderadas sobre o centro-sul do estado da Bahia e temporais de chuva forte sobre o litoral leste e litoral norte da Bahia. Chuva fraca sobre o norte de Goiás. Alguns temporais sobre o norte do Mato Grosso de forma isolada e no sul e sudoeste do estado de forma isolada. Pontos de chuva fraca sobre o norte, nordeste e noroeste do Mato Grosso do Sul. E algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-sul do Mato Grosso do Sul, norte e noroeste do Paraná. Chuvas fracas no oeste do estado de São Paulo. E pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o sul do Paraná e leste do Paraná. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes com alguns temporais isolados no centro-leste catarinense e norte catarinense. E pontos de chuva fraca a moderada sobre o litoral norte catarinense. Pontos aqui de chuva fraca sobre o norte do Rio Grande do Sul e sul do estado. Avançando aqui às 6 horas, condições para chuvas fracas a moderadas sobre o norte e nordeste do Rio Grande do Sul, meio oeste, sul catarinense, leste catarinense, nordeste catarinense. Pontos tem algumas áreas de chuvas moderadas a fortes sobre o centro-sul do Paraná e chuva forte sobre o litoral do Paraná. Algumas áreas de chuva fraca sobre o sul de São Paulo, sul de Minas, e alguns temporais sobre o oeste do estado de São Paulo e sudoeste do estado. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais aqui sobre o norte do estado do Mato Grosso do Sul, noroeste do estado, oeste do estado e leste do estado. Há condições aqui para temporais de chuva forte no centro-sul do Mato Grosso, oeste e noroeste do estado. Chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o litoral leste da Bahia. Chuvas fracas a moderadas sobre o litoral sul do Sergipe. Pontos aqui de chuvas moderadas a fortes e alguns temporais sobre o litoral norte do Rio Grande do Norte e o leste do estado. E pontos aqui de chuva fraca a moderada sobre o centro-oeste do estado do Ceará. E alguns temporais sobre o litoral norte do Ceará, ali na região de Fortaleza também. Pontos aí de chuva fraca a moderada sobre o leste do Maranhão. Há condições aqui para chuvas moderadas a fortes e alguns temporais sobre o oeste e sudoeste do Pará e o noroeste do Pará, no litoral do Pará também. Em algumas áreas de chuvas fortes e temporais sobre o litoral leste do Amapá, litoral norte do Amapá e o norte do Amapá. Em algumas áreas de chuvas moderadas a fortes com alguns temporais sobre o centro-leste do Amazonas, nordeste do Amazonas, norte e noroeste do Amazonas.
Há condições aqui para chuvas moderadas a forte e temporais sobre o centro-oeste de Roraima, nordeste de Roraima, noroeste de Roraima e sul de Roraima. Pontos aí de chuvas fracas a moderadas sobre o noroeste de Rondônia, leste do Acre e alguns temporais no oeste de Rondônia na divisa com a Bolívia e no sudeste de Rondônia também na divisa com a Bolívia. Avançando aqui às 9 horas. Algumas áreas aqui de chuvas fracas a moderadas na área central e sul do Acre. Alguns temporais sobre o oeste, sul e sudeste de Rondônia. Chuvas fracas no sul e sudoeste do Amazonas. Há condições aqui para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-norte do Amazonas, nordeste do Amazonas. Há condições para chuvas fortes e temporais aqui em vários pontos do estado de Roraima. Também temporais de chuva forte sobre o norte do Amapá. Pontos de chuva fraca a moderada sobre o noroeste do Pará. Em pontos isolados no nordeste do estado e sul do estado. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais aqui na área central do Maranhão. Desculpa aí, pontos de chuva fraca moderada sobre o norte do Piauí. Condições para chuvas moderadas a fortes sobre o litoral do Ceará em vários pontos do litoral cearense. E alguns temporais sobre o litoral norte do Rio Grande do Norte e litoral leste do Rio Grande do Norte. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o litoral leste, litoral sul de Alagoas, litoral do Sergipe, litoral leste, litoral norte do estado da Bahia e leste da Bahia. Há condições aqui para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o sul do Mato Grosso e oeste do Mato Grosso. Tem chance de tempo severo ali no oeste do estado do Mato Grosso, na divisa ali com a Bolívia. Condições para algumas áreas de chuvas fortes e temporais sobre o norte e noroeste do Mato Grosso, sul e nordeste do estado. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o oeste do estado de São Paulo, sudeste de São Paulo, e chuvas fracas sobre o centro-leste do Paraná. Algumas áreas de chuva fraca também sobre o leste catarinense e nordeste do Rio Grande do Sul. Avançando aqui ao meio-dia, condições aí para chuvas fracas a moderadas sobre o leste do Paraná e nordeste do Paraná e sul de São Paulo. Pontos de chuva fraca sobre o norte do estado de São Paulo de forma isolada. Há condições aqui para chuvas fracas no sul de Goiás. Pontos aqui de chuva fraca no nordeste do Mato Grosso do Sul e alguns temporais de chuva forte sobre o noroeste do Mato Grosso do Sul. Condições para chuvas moderadas fortes e temporais sobre o centro-sul do Mato Grosso e oeste do estado. Algumas áreas de chuvas moderadas fortes e temporais sobre o litoral leste e litoral norte da Bahia. Chuvas moderadas fortes no sul do Sergipe, sul de Alagoas. Há condições aqui para chuvas moderadas fortes e alguns temporais isolados sobre o litoral leste do Rio Grande do Norte e o norte do estado. Áreas de chuvas moderadas fortes e alguns temporais sobre o norte e nordeste do Ceará. Chuvas fracas ou moderadas na área central do Piauí e norte do Piauí. Há condições aqui para chuvas moderadas fortes e alguns temporais sobre o centro-oeste do Maranhão, norte do Maranhão, norte do Tocantins. Algumas áreas de chuvas moderadas fortes e temporais sobre o centro e norte do Amapá. Há condições aqui para temporais de chuva forte sobre o centro-oeste de Rondônia. Tem chance de tempo severo aí no oeste de Rondônia, com risco para granizo, ventos fortes e muitos raios. Condições aqui para chuvas moderadas, fortes e temporais sobre o centro, sul e leste do Acre, sul do Amazonas, sudoeste do Amazonas. Há condições para chuvas moderadas, fortes e temporais sobre o centro-norte do Amazonas e noroeste do Amazonas. Tem chance de tempo severo ali no noroeste do Amazonas, próximo à divisa com a Colômbia. Algumas áreas de chuvas moderadas, fortes e temporais sobre o sul e sudoeste de Roraima, norte de Roraima e noroeste de Roraima. Chuvas fracas moderadas sobre o leste de Roraima. Avançando aqui às 15 horas, há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o centro-sul de Roraima, oeste e norte de Roraima. Chove forte com chance de temporais aqui em vários pontos do estado do Amazonas e tem risco para tempo severo e nas áreas em laranja. Chance para granizo, ventos fortes e muitos raios. Também chance de temporais sobre o estado do Acre, com risco de tempo severo aí no sul do estado e nordeste do estado próximo ao Rio Branco. Também tem chance de chuvas fortes e temporais sobre o estado de Rondônia e tem risco para tempo severo no leste do estado. Condições de chuvas fracas a moderadas sobre o sul do Pará, leste do Pará. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o nordeste do Pará e lá no noroeste do Pará, na divisa ali com Roraima. Condições para várias áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o estado do Amapá. Há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais aqui no centro-oeste do estado do Maranhão, norte do Maranhão, norte aí do Piauí. Alguns temporais acontecem também no oeste e noroeste do Ceará, nordeste do Ceará. Chuvas moderadas a fortes no centro-oeste do Rio Grande do Norte. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o sul de Pernambuco, norte de Alagoas. Áreas do Sergipe também com chuvas fracas a moderadas, o leste e nordeste da Bahia.
Chuva fraca no leste do Tocantins, na divisa com a Bahia e na divisa ali com o Pará. Algumas áreas de chuvas moderadas, fortes e temporais aqui no centro-sul do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso. Chuvas fracas e moderadas no sul de Goiás. Pontos aí de chuvas moderadas e fortes no norte do Mato Grosso do Sul. Com algum temporal isolado. No leste do estado. Alguns pontos isolados de chuva fraca aí sobre o Triângulo Mineiro, sul de Minas e área central do Espírito Santo. Há condições aqui para chuvas moderadas a fortes no sul e sudoeste de São Paulo e tem chance para temporais no sudeste do estado de São Paulo e no leste do Paraná, na divisa com São Paulo. Vamos avançando para as 18 horas. Às 18 horas, há condições para chuvas moderadas a fortes e temporais aqui no centro-leste do estado de São Paulo, partes ali do sul do estado e do sudoeste do estado. E pontos de chuva fraca moderada no norte e nordeste do estado de São Paulo, sul de Minas. Há condições aqui para chuvas moderadas a fortes e temporais sobre o norte do Mato Grosso do Sul e sul do Goiás. Pontos de chuva fraca no sul do Mato Grosso e alguns temporais no oeste e noroeste do estado. Pontos de chuva fraca moderada na área central da Bahia e leste da Bahia, nordeste da Bahia, litoral leste e litoral sul do Sergipe. Chuva fraca no sul de Pernambuco de forma isolada. Chuva fraca no oeste do Rio Grande do Norte e no centro do Ceará. E algumas áreas de chuvas moderadas fortes e temporais no norte e noroeste do Ceará. Temporais também no noroeste e norte do Piauí. Condições para chuvas moderadas fortes e temporais no norte do Maranhão, leste do Maranhão e noroeste do Maranhão. Algumas áreas de chuva fraca moderada no leste do Pará e no sul do Pará de forma isolada. E alguns temporais no nordeste do Pará, no norte do Pará e no sul do Amapá. Pontos de chuva fraca aí no norte do Amapá. Alguns temporais isolados no noroeste do Pará, na divisa com Roraima. Condições para chuvas moderadas fortes e temporais aqui no centro-leste de Roraima e nordeste de Roraima. Condições aqui para chuvas moderadas fortes e temporais em várias áreas do estado do Amazonas, especialmente no centro-oeste do estado, sul e sudoeste do estado. Também temporais de chuva forte no centro-oeste do Acre. Pontos aí de chuvas moderadas a forte no sul de Rondônia, sudeste de Rondônia e norte de Rondônia. Vamos avançando para as 21 horas. Às 21 horas, há condições para chuvas fracas sobre o norte e nordeste do Acre, oeste de Rondônia, norte de Rondônia. Condições para chuvas moderadas a fortes e temporais aqui no sul do Amazonas, oeste e noroeste do Amazonas. E tem chance para tempo severo no sudeste do Amazonas, na divisa ali com o Mato Grosso. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes no nordeste de Roraima. Chuva fraca na área central do estado. Pontos de chuva fraca moderada no centro do Pará, no sudoeste do Pará e no nordeste do Pará de forma isolada. Alguns temporais no noroeste do Pará e no oeste do Amapá. Algumas áreas de chuvas moderadas a fortes temporais sobre o litoral do Maranhão. Em alguns pontos, chuva fraca moderada sobre o norte do estado. Condições para chuvas fracas ou moderadas sobre o litoral do Ceará, em vários pontos do litoral do Ceará. Chuva fraca no sul do estado. Alguns temporais isolados sobre o sul do Maranhão e sudoeste do Piauí. Pontos aí de chuva fraca sobre o centro-oeste de Pernambuco. Chuva fraca sobre o leste do estado do Tocantins. Pontos aqui de chuva fraca moderada sobre o centro da Bahia. Algumas áreas de chuvas moderadas e fortes no litoral leste da Bahia, litoral norte da Bahia, nordeste da Bahia, um ponto bem isolado. Chuva fraca no sul e oeste do Mato Grosso, sul de Goiás, norte e nordeste do Mato Grosso do Sul. Condições para chuvas moderadas a fortes aqui temporais sobre o sul de Minas, sul do Rio de Janeiro. Alguns temporais também acontecem sobre o leste do estado de São Paulo e nordeste do estado de São Paulo. E chuva fraca aí sobre o leste do Paraná, na faixa litorânea. Avançando aqui às 23 horas, há condições para chuvas fracas aí moderadas sobre o litoral catarinense, na região de Florianópolis, litoral norte catarinense. Pontos de chuvas moderadas a fortes sobre o litoral do Paraná. Condições para chuvas moderadas a fortes, alguns temporais isolados sobre o litoral leste de São Paulo, leste de São Paulo também e nordeste de São Paulo. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o sul de Minas e o sul do Rio de Janeiro. Pontos aqui de chuvas moderadas a fortes, alguns temporais isolados sobre o noroeste da Bahia, litoral leste da Bahia e litoral norte da Bahia. Áreas de chuva fraca aí sobre o litoral sul do Sergipe e leste do Sergipe. Alguns temporais isolados aqui no sul do Maranhão e sul do Piauí. Condições aqui para chuvas moderadas a fortes, alguns temporais sobre o litoral do Ceará, litoral do Piauí, também litoral do Maranhão. Pontos aí de chuvas fortes sobre o litoral do Pará ali, próximo à divisa com o Maranhão.
Algumas áreas de chuva forte sobre o litoral norte do Amapá, na divisa lá. Desculpa, lá no litoral norte do Amapá. Há condições para temporais de chuva forte sobre o noroeste do Pará, oeste do Pará e sudoeste do Pará. E ali no norte do Mato Grosso, na divisa com o Pará. Temporais isolados sobre o nordeste do estado de Roraima. Chuva fraca na área central do estado. Condições aqui para temporais de chuva forte sobre o sudeste do Amazonas. Tem risco para tempo severo ali. Pontos aí de chuva fraca sobre o norte e sul do Acre, partes do oeste do Acre e sul do Amazonas. E algumas áreas de chuvas moderadas a fortes e temporais que sobre o centro-oeste e noroeste do estado do Amazonas. Vamos conferindo agora as temperaturas, as mínimas e as máximas para decorrer desta quarta-feira sobre todo o Brasil. No amanhecer desta quarta-feira, aqui sobre áreas da região sul do Brasil, nas áreas mais claras do mapa, teremos mínimas que oscilam entre 12 graus a 18 graus e nos pontos mais escuros entre 19 a 20, 21 até 23 graus de mínima aí sobre o litoral leste e litoral norte catarinense. Na região sudeste do Brasil, lembrando que nós teremos o avanço de uma massa polar sobre a região sul do Brasil, eu estarei gravando um vídeo específico sobre essa massa polar aí, mas haverá uma queda mais acentuada na temperatura nos próximos dias aí, pelo menos aí até o final de semana sobre a região sul do Brasil, partes aí do sudeste e do centro-oeste. Na região sudeste do Brasil, que nas áreas mais claras teremos mínimas entre 16 graus a 19 graus e nos pontos mais escuros entre 20 a 21 ou até 22 graus de mínima sobre o oeste de São Paulo e oeste de Minas. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras teremos mínimas entre 18 graus a 20 graus, nos pontos mais escuros entre 21 a 22 ou até 23, 24 graus de mínima sobre o sul do Mato Grosso e norte do Mato Grosso do Sul. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas que oscilam entre 18 graus a 20 graus e nos pontos mais escuros entre 21 a 24 graus ou até 25 graus mínima aí sobre o norte do Maranhão, o leste e norte do Rio Grande do Norte. Na região norte aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas que oscilam entre 20 graus a 22 graus, nos pontos mais escuros entre 23 a 24, 25 ou até 26 graus mínima aí, em áreas do centro-norte do Amazonas e o sudoeste do estado de Roraima. Vamos conferindo agora as temperaturas máximas para a tarde desta quarta-feira sobre todo o Brasil, começando aqui pela região norte, onde nas áreas mais claras teremos máximas que oscilam entre 25 graus a 30 graus, nos pontos mais escuros entre 31 a 34, 35 graus sobre o centro-oeste do Pará e noroeste do Pará, também no centro-sul do Tocantins. Na região nordeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 24 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 33, 34. Ou até 35 graus em algumas áreas ali do norte da Bahia e do oeste da Paraíba. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras do mapa, teremos máximas que oscilam entre 25 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 34 graus em algumas áreas do nordeste do estado do Mato Grosso, norte e noroeste do estado de Goiás. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras do mapa, teremos máximas que oscilam entre 25 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros entre 31 a 34 graus em algumas áreas do leste do Rio de Janeiro e do norte de Minas. Na região sul aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas que oscilam entre 20 graus apenas a 24 graus. Nos pontos mais escuros entre 26 a 27 graus em algumas áreas do nordeste catarinense e norte do Paraná, devido ao avanço da massa interpolar, aí, máximas um pouco mais baixas aí sobre a região sul do Brasil. Mas estarei especificando em um vídeo detalhado sobre essa massa interpolar aí que vai ao ar nesta quarta-feira, dia 17. Beleza? Peço a todos que acompanhem o canal, que se inscrevam no canal, que deixe o seu like e ajude a divulgar o canal. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.